Boa noite, colegas. Boa noite, professor. A apresentação de hoje é referente ao capítulo 10 do livro Administração de Marketing. Os integrantes do grupo são eu, Yasmin Balbueno, Gabriel Souza e Jennifer Knife. Vamos iniciar, então, com o caso introdutório proposto pelo livro. O carnaval brasileiro vira território de batalha para ver qual cervejaria tem a melhor campanha de marketing. Este caso exemplifica a importância do marketing estratégico e da orientação para clientes em eventos de grande porte. A intensa competição entre as grandes cervejarias durante o Carnaval do Brasil, utilizando estratégias agressivas de marketing, como patrocínios, promoções, publicidades, para conquistar os consumidores. Algumas das estratégias utilizadas são os patrocínios, dominando os blocos das ruas mais badaladas, trios elétricos e vibrantes, camarotes VIPs e luxuosos. A comunicação. Comerciais de TV e rádios contagiantes, anúncios em mídias sociais e ativações criativas nas ruas amplificam a mensagem da marca, conectando com o público carnavalesco. Promoções. Descontos imperdíveis, brindes exclusivos e combos vantajosos atraem consumidores e impulsionam as vendas. O marketing e as organizações. O marketing é crucial para o sucesso das organizações, permeando todos os seus domínios. Segundo Peter Drucker, o marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada na organização. Ele é todo um negócio, visto do ponto de vista do seu resultado final, ou seja, do ponto de vista do consumidor. As decisões de marketing impactam diretamente no desempenho das organizações. O caso introdutório mostra como as decisões de marketing são importantes para o desempenho de uma organização. As empresas precisam ter uma estratégia de marketing adequada, caso contrário, os concorrentes rapidamente se aproveitarão. Principais papéis do marketing nas organizações. Segmentação. Divide o mercado em grupos com características e necessidades em comum, como o jardineiro classifica suas plantas. Posicionamento. Define como a empresa será vista pelos consumidores em relação à concorrência. Prospecção. Identifica e atrai novos públicos-alvo para os produtos ou serviços. Distribuição. Amplia as redes de distribuições para alcançar mais consumidores. Desenvolvimento de produtos. Cria novos produtos ou serviços que atendam às necessidades dos clientes. Promoção e comunicação. Comunica diferenciais da empresa e seus produtos para o público-alvo. Conceito de marketing. A palavra marketing deriva do termo inglês market, que significa mercado, no sentido literal. O marketing pode ser definido como o processo de planejar e executar o desenvolvimento, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar a troca de valor com os clientes. O objetivo principal do marketing é a satisfação do cliente, atentando às suas necessidades e desejos, criando valor para eles e, ao mesmo tempo, alcançando os objetivos da empresa. Mas, claro, este conceito é mais amplo. Além desse conceito mais amplo, existem outros mais específicos e aplicados. Marketing de massa. Conjunto de técnicas e ferramentas de marketing cujo objetivo é direcionar um produto ou serviço para o maior número possível de compradores. Exemplo, bens de consumo. Marketing diferenciado. Estratégia de marketing que segmenta o mercado com a finalidade de oferecer produtos e serviços sob medida para cada segmento significativo do mercado. Exemplo, montadores de automóveis. Marketing direto. Estratégia de marketing que procura estabelecer com o consumidor uma relação direta, sem intermediários, através de ferramentas como a internet, telemarketing, mala direta ou de porta em porta. Marketing institucional. Atividade de marketing que tem como objetivo promover a imagem de uma instituição perante a opinião pública. Exemplo, campanhas institucionais de Petrobras. Marketing verde. Atividade de marketing que tem como objetivo de minimizar os efeitos negativos da ação de uma organização sobre o meio ambiente. Exemplo, Projeto Tâmara. Marketing social. Atividade de marketing que se destina a promover melhorias de condições sociais de uma determinada comunidade ou segmento social. Exemplo, Instituto HSBC Solidariedade. Marketing cultural.
modalidade de marketing institucional que se desenvolve através do patrocínio de atividades artísticas, culturais, científicas, educacionais ou esportivas. Exemplo, Festival do Rio de Cinema. Marketing interno, conjunto de estratégias e ações de marketing voltadas para o seu público interno, como empregados, revendedores, acionistas, colaboradores e etc. Marketing político, conjunto de atividades de marketing destinadas a influenciar a opinião pública quanto a ideias relacionadas à atividade política, ações governamentais, campanhas eleitorais e etc. Marketing de relacionamento, atividade de marketing voltada à retenção de clientes com o propósito de estender o volume de transações com um mesmo cliente, a fim de que a empresa alcance maior lucratividade. Uma visão histórica da administração de marketing. Origens históricas. As origens históricas do conceito de marketing como sinônimo de comerciar encontram-se já no período pré-histórico da humanidade, há cerca de 150 mil anos, quando o homem começou a se comunicar e, portanto, a trocar. Desde então, muita coisa aconteceu, mas não foi somente ao longo de todo este período que a disciplina de marketing se desenvolveu. Estratégias pioneiras. Uma das primeiras e mais efetivas estratégias de telemarketing já implementadas em toda a história do capitalismo industrial foi proposta pelo famoso Henry Ford, com a produção do modelo T, um dos automóveis mais vendidos de todos os tempos, ao declarar a célebre frase, dizendo que produziria carros de qualquer cor desde que fossem pretos. Ford estabelecia o conceito de marketing, orientando para a produção. Produção de massa. Em 1924, auge da produção do Ford Modelo T, quando as vendas atingiram marca de 10 milhões de automóveis produzidos, não fazia sentido diferenciar os produtos que eram ofertados aos consumidores. A indústria encontrava-se voltada para a produção de bens e produtos acessíveis a pessoas comuns. A produção em massa gerava o produto massificado e o consumo em massa levava a um aumento de produção. No próxima figura, veremos a ordem cronológica das estratégias de marketing, da massificação à customização. Contexto pós-guerra. Fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, marca a reorientação da indústria para funções civis. Avanços tecnológicos e aumento da produtividade durante a guerra geram desequilíbrio entre a oferta e demanda. Capacidade de produção supera a demanda do mercado, dando poder de escolha aos consumidores. As empresas passam a enfrentar desafios e mudanças. Precisam se diferenciar para garantir lucratividade. Diversidade de produtos e marcas surge como uma nova realidade. Consumidores passam a ter maior poder de escolha. Nasce aí o surgimento do marketing. Necessidade de se destacar impulsiona o estudo sistemático do marketing. Década de 1950 consolida o marketing como área de conhecimento, se tornando então peça fundamental na administração empresarial, ao lado de finanças, RH e operações. Podemos ver na imagem a era de produção e consumo em massa. A demanda é maior que a oferta, o foco é na produção. Entre 1900 e 1950. Entre 1950 e 1960 é o início do estudo sistemático de marketing. Aí, a partir de 1960 até 2000, entramos na era de produção orientada para o mercado. A demanda se torna menor que a oferta. O foco agora é no cliente. Nesta ordem, vemos então o marketing massa. Premissa: consumidores são iguais, com necessidades e comportamentos similares. Esforços das empresas para se destacar, mesmo com commodities como os produtos básicos, como açúcar, sal e cereais. Passando até o marketing individualizado, que a premissa é cada cliente é único, com gostos e necessidades específicas. A estratégia é customização de produto para garantir a satisfação individual, como exemplo, carro, roupa, software e bens de luxo. Passamos então da marketing massa para o marketing de segmento, marketing de nicho, até o marketing 1 a 1. Passamos então para orientação para o cliente. Filosofia gerencial que coloca a satisfação do cliente no centro das atividades de uma organização. Os funcionários de atendimentos possuem informações valiosas sobre os clientes. A alta administração deve criar infraestrutura para coletar e utilizar essas informações. Níveis intermediários analisam dados para gerar oportunidade de negócio. Os funcionários são fundamentais para a estratégia de orientação ao cliente e a satisfação do cliente. Contribui para os objetivos da organização e o lucro.
A pesquisa destaca que a orientação para o cliente impacta mais o desempenho das organizações do que o tamanho. Primeiro, foco no cliente, prioridade total às necessidades e desejos dos consumidores para criar valor e construir relacionamentos duradouros. Segundo, marketing em função central. Colocar estratégias e decisões empresariais focadas na orientação, na criação do valor superior ao desenvolvimento de relacionamentos duradouros com os consumidores. Terceiro, satisfação das necessidades. Priorizar estratégias e decisões empresariais voltadas para atender às necessidades dos consumidores, criando valor e cultivando novamente relacionamentos duradouros. Processo de administração de marketing. O papel central que o marketing ocupa em uma organização deriva do fato dele ser o processo por meio do qual uma organização cria valores para seus consumidores. Ao fazer isso, uma empresa espera capturar uma porção desse valor, o que acontece por meio do estabelecimento de um preço que seja simultaneamente vantajoso para o consumidor e a organização. Para se manter viável ao longo prazo, a organização tem de ser capaz de sustentar um processo de criação e captura de valor ao longo do tempo. Essa criação de valor de forma sustentável é o objetivo da administração de marketing. A figura 10.3 esquematiza uma base conceitual. Podemos ver então na análise ambiental: consumidores, concorrentes, organização e contexto, focado na seleção do mercado-alvo, que passa da segmentação do mercado para a seleção para o posicionamento do marketing, voltado para o mix de marketing, o produto, a distribuição e a comunicação focadas no preço, que passa para a aquisição de clientes e retenção dos clientes, voltados ao lucro. Processo de administração de marketing. Oferece uma estrutura para a compreensão e análise das decisões e dos problemas do marketing. A análise ambiental é o ponto de partida do processo de administração de marketing, uma vez que fornece elementos essenciais para a especificação do mercado-alvo, para a definição do posicionamento pretendido e para tomar decisões relativas ao mix de marketing. Os principais fatores que devem ser analisados são os seguintes: consumidores. Constitui o foco da estratégia do marketing. Logo, a identificação de suas necessidades e compreensão de seus hábitos, atitudes e comportamentos de compra são essenciais para definir a estratégia de marketing. Organização. A análise das competências e dos recursos internos da organização permite identificar seus pontos fortes e fracos e seu impacto na capacidade de satisfação das necessidades dos consumidores. Concorrentes. O mercado é formado não apenas por consumidores com determinadas necessidades, mas também por concorrentes que tentam satisfazer essas mesmas necessidades. Assim, para se diferenciar e antecipar as ações dos concorrentes, a organização tem de conhecer os seus objetivos e estratégias. Contexto. A análise e o monitoramento do clima econômico, político, social, cultural, tecnológico, legal são essenciais para identificar os fatores que podem limitar ou potencializar a satisfação das necessidades dos consumidores, bem como para identificar oportunidades ou ameaças que se apresentam à organização. Sistema de informação de marketing. Constituído por sistemas de registros internos. O sistema de registros interno armazena informações referentes a pedido, venda, preço, custo, estoque, contas a pagar e receber, reclamação de clientes, entre outras. Essa é uma fonte de informação útil e de baixo custo. Sistema de inteligência de marketing. O sistema de inteligência de marketing monitora o ambiente externo, coletando informações sobre o desenvolvimento, como ações da concorrência, tendências do mercado e mudanças no contexto político, econômico e tecnológico. Sistema de pesquisa de marketing. O sistema de pesquisa de marketing coleta dados específicos sobre consumidores, produtos, campanhas publicitárias e outras questões, por meio de pesquisas primárias e secundárias, para se subsidiar a tomada de decisão estratégica. Sistema de apoio a decisões de marketing. O sistema de apoio a decisões de marketing é composto por um conjunto coordenado de dados, procedimentos de análise, ferramentas e técnicas como software e hardware de suporte, por meio de qual uma organização analisa e interpreta informações relevantes provenientes dos negócios e do ambiente, transformando-os em uma base para a ação de marketing. Então, sobre a pesquisa de mercado, ela é parte essencial da administração e marketing e inclui a coleta de informações sobre clientes, distribuição,
concorrentes, parceiros e o contexto para prever o impacto do comportamento no futuro. Os objetivos são a previsão de demanda, e análise de mercado. Podem ser sistemático ou para uma decisão específica, como exemplo de lançamento de produto ou serviço. Esse tipo de pesquisa envolve decisões quanto ao desenho da pesquisa. Decisões como quais fontes vão ser utilizadas, métodos de coleta, modelos que vão ser empregados para analisar e interpretar esses dados. Desenho da pesquisa. Diversas metodologias podem ser utilizadas, como a pesquisa exploratória, a descritiva e a experimental. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema em estudo e é usada em casos nos quais é necessário definir a situação, identificar variáveis ou compreender melhor um fenômeno. Os métodos empregados, como pesquisas pilotos e entrevistas em profundidade com peritos e grupos focais. A pesquisa descritiva tem como objetivo expor as características, mas não de explicar os fenômenos que descrevem. Exemplo: pesquisa que descreve tamanho do mercado ou perfil do consumidor, normalmente representando amostras grandes de inúmeros métodos, como coleta de dados, entrevistas, questionários, painéis e observação direta. A pesquisa experimental é usada para obter evidências de relações de causa e efeito. Por exemplo, para compreender como o mercado ou os consumidores reagirão a uma alteração de uma variável, como preço ou publicidade. É um tipo de pesquisa muito importante para os gerentes de marketing, já que tomam decisões baseadas em relações causais presumidas. As fontes de dados podem ser primárias ou secundárias. As primárias são dados que não foram coletados antes e que têm propósito de atender necessidades específicas de mercado em andamento, mais caras e de difícil obtenção. Enquanto as fontes secundárias referem-se a dados previamente coletados, tabulados, ordenados e às vezes até analisados por terceiros, sendo, portanto, mais baratos e de fácil acesso. Modelos de marketing. A gente tem os modelos qualitativo, como entrevistas em profundidade, grupos focais, etnografia e análise de conteúdo. Oferece insights detalhados sobre as percepções e motivações dos consumidores. Em contrapartida, os modelos quantitativos incluem pesquisas e questionários, experimentos, análise de dados de vendas, modelos de regressão e análise conjunta. Utilizam dados numéricos para medir comportamentos e fazem previsões e testam hipóteses. Aí o método de coleta de dados pode ser em experimento, em survey, que é pesquisa, grupo de foco, painel e observação. Agora, indo para a parte do consumidor, a gente vai ver o conceito do comportamento do consumidor. A compreensão do consumidor é uma tarefa central na função de marketing, permitindo prever e influenciar seu comportamento. Com base nas pesquisas e na compreensão desses comportamentos, pode-se personalizar suas ofertas para melhor atender às necessidades e preferências dos consumidores, aumentando a satisfação e a lealdade à organização. Aí temos os fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Fatores culturais, como valores, crenças, costumes e preferências que conduzem a determinados comportamentos de consumo. Por exemplo, os judeus eles seguem a alimentação kosher, enquanto os muçulmanos seguem as restrições halal, que incluem a proibição do consumo de álcool e carne de porco, além de regras específicas para o abate de animais. Então, nessas culturas vai haver uma diferença de consumo diante de outras. Temos fatores sociais também, o consumidor ele não realiza sua compras de forma completamente independente, autóctone. Ele considera o ambiente que vive, mesmo sem ter total conhecimento disso. O status social é um fator importante na decisão de compra. Um exemplo que eu acho engraçado é a compra do Jeep Renegade, que é um sucesso de vendas, e se tu pegar friamente as características do carro, ele é pior do que um Uno Mille, mas ele vende muito pela estética e porque representa uma ascensão social. Temos fatores pessoais também, necessidades pessoais que variam entre indivíduos, como idade, ocupação, gênero, estado civil, estilo de vida, influenciam o comportamento de consumo. Por exemplo, pessoas solteiras e casais com ou sem filhos vão ter diferentes padrões de consumo. Fatores psicológicos, como personalidade, estado mental, influenciam o comportamento de consumo. Pessoas extrovertidas podem preferir produtos que ajudem a se destacar em situações sociais, enquanto pessoas introvertidas podem valorizar produtos que proporcionem conforto e tranquilidade em casa.
Então a gente tem os papéis de compras, que referem-se às diferentes funções que os indivíduos desempenham no processo de decisão de compra de produtos ou serviços. A gente tem aqui os 5 papéis de compra. O iniciador é aquele que sugere a compra, nesse exemplo, um cachorro com fome. O influenciador é aquele que influencia a decisão, um veterinário ou a publicidade pode influenciar. O decisor é aquele que decide o que, quando, onde, como pagar. O comprador, o próprio dono do cachorro, alguém que auxilia nessa compra. E o usuário, que é o próprio cachorro. Então, esses são os papéis de compra. E qual é o processo de decisão de compra? A gente tem a identificação da necessidade, que vem de estímulos internos, como fome ou sede, ou externos, publicidade e exposição do produto. Aí vem a busca de informações, que as compras simples elas são mais rápidas e com pouca necessidade de informação. Compras complexas necessita-se mais informação de variadas fontes. A avaliação das alternativas, consideração de variáveis como preço, durabilidade, marca, qualidade, etc. A decisão de compra, feita após a análise e classificação das informações coletadas, e o comportamento pós-compra, a avaliação do produto, que impacta futuras decisões de compra. Na segmentação de mercado, a gente saiu da parte do consumidor por si próprio e pensa como atingir melhor o consumidor, sabendo suas necessidades e qual parcela do mercado é mais atrativa para a organização, seguindo os 3 passos, como segmentar o mercado, selecionar seu mercado-alvo e posicionar as ofertas nos segmentos escolhidos. E é importante que a segmentação seja diferente entre si e atinja uma ou mais características, e podem ser divididas nestes 4 grupos. A segmentação geográfica, dividir geograficamente mesmo, podendo ser de qualquer tamanho de grandeza, continente, estado ou bairro. A segmentação demográfica, que tem critérios como gênero, idade, subcultura, fatores socioeconômicos, ocupação, renda, classe social e grau de instrução. Um exemplo que o texto traz é o plano da TIM em 2010, que cobrava 50 centavos pela internet e apenas quando se usava, e funcionava para quem ainda não tinha smartphone, então ela pegava toda essa parte do mercado. A segmentação psicográfica, que é baseada em que os consumidores são influenciados por fatores internos e subjetivos. Então, a personalidade, valores, atitudes, estilo de vida, interesses e opiniões são levados em consideração. Por exemplo, atletas que vão querer produtos especializados para isso, quem tem hobbies como jogos ou gastronomia, ou valores como produto ambientalmente conscientes. E a seleção do mercado-alvo consiste em avaliar a atratividade de cada segmento de mercado e a escolha daqueles segmentos que a organização poderá servir. Então, selecionar uma base de consumidor que se identifique com a oferta, se ajuste a estas características, se posicionar neste mercado e se perguntar qual é a associação pretendida entre produto, serviço e o mercado-alvo. Com isso, avaliando a atratividade de cada segmento de mercado e a escolha daqueles segmentos que a organização poderá servir. Já enquanto a segmentação está relacionada com a forma como são identificados os grupos de clientes no mercado, o posicionamento está relacionado com a maneira como os clientes percebem as alternativas de compra à sua disposição. O posicionamento é o modo como a oferta da organização se diferencia na mente de seu consumidor em relação aos concorrentes, fazendo 3 questões para identificar a associação que se quer fazer entre oferta e consumidor. Quem são os consumidores? Quais são as necessidades que o produto ou serviço satisfaz? E por que o produto é a melhor opção para satisfazer essas necessidades? Então, a estratégia de posicionamento buscará influenciar a percepção que o cliente tem sobre o seu produto. Essas formas que essas organizações dispõem para influenciar são atributo, como extra, que se vende por preços baixos, enquanto o mercado de Zona Sul são benefício, a Colgate que diz combater cáries, enquanto a Close-Up tem sabores agradáveis. Ocasião de uso, igual o Häagen-Dazs, que é para mais ocasiões especiais, enquanto a Kibon para uso mais diário. E tipo de usuário, que igual a Ambev Liber, que se vende produtos com baixo teor alcoólico para atletas ou para gente que não pode consumir muito álcool. Aí temos um exemplo em formato de quadro, que vai da letra A a E, representando marcas, e com diferenças entre qualidade e preço. Quanto maior a qualidade, maior o preço, e vendo nitidamente qual é a posição de mercado que elas querem atingir.
Apenas a marca D se difere das outras, tendo uma qualidade inferior e um preço elevado, enquanto a C é um maior custo-benefício, com um preço mais baixo e com qualidade superior às da mesma parte de baixo do quadro. E ainda nessa questão, em geral, a empresa utiliza mais de um desses critérios para se posicionar, mas quanto mais reduzido, melhor para ser mais específico. E já tem autores que dizem que esses critérios devem ser reduzidos a um só, já que os consumidores teriam capacidade limitada de processamento e armazenagem de informação. A escolha de um posicionamento é passo fundamental na definição de estratégia, definindo claramente como a organização pretende ser vista por seus consumidores, definindo segmentos. Então, na minha parte, é isso, e agora eu passo para minha colega Jenny. Olá, boa noite, pessoal. Vou começar a introdução da parte de mix de marketing. O mix de marketing ele é um conjunto de ferramentas estratégicas que uma empresa ela utiliza para alcançar os objetivos de marketing. Ele é composto por 4 elementos, que é o produto, o preço, praça, que seria a distribuição, e a promoção. Ele é mais conhecido como os 4 P's do marketing. Na definição do produto, a gente denomina que é a criação de um produto para determinar a questão que satisfaça a necessidade dos clientes, tá? Necessidades ou desejos, nesse caso. Na comunicação, que seria a promoção, é desenvolver uma campanha de comunicação que transmita o valor do produto para o cliente, para o consumidor. A distribuição é escolher um sistema de distribuição que ela permita que o produto fique mais acessível ao consumidor. E na parte do preço, é definir uma política de preço que ela simultaneamente incentive o consumidor a comprar o produto e a empresa a vender o produto. Política de produto. Na política de produto, existem as questões dos benefícios do produto, que são 3 elementos. Benefícios funcionais, que eles se referem à questão da utilidade prática do produto. Os benefícios sociais, que envolvem a percepção de status e aceitação social. E os benefícios psicológicos, que ele se relaciona com o impacto emocional e a satisfação pessoal do consumidor. Também temos a oferta do produto. A oferta do produto ela é composta por 5 níveis. O benefício central, que é a necessidade básica que o produto atende. O básico, que é a versão fundamental do produto. O produto esperado, são os atributos e condições que os consumidores esperam desse produto. O produto ampliado são os atributos adicionais que excedem as expectativas do consumidor. E o produto potencial, que são as melhorias e transformações futuras que esse produto pode oferecer para o consumidor. Desenvolvimento de novos produtos. O desenvolvimento de novos produtos, na realidade, ele é um processo de criar e introduzir produtos inovadores no mercado. Ele envolve desde a geração das ideias até o lançamento do produto. O objetivo principal é atender às necessidades dos consumidores e também manter a competitividade da empresa. Nesse ciclo, inicialmente ele tem a geração de uma nova ideia, depois ele passa para o processo de desenvolvimento e teste do conceito. Depois é o desenvolvimento e o teste do protótipo, para, no final, a comercialização do produto. Princípios do desenvolvimento de novos produtos. Essa etapa, ela inclui a opinião do consumidor, que seria o feedback, e também as necessidades do consumidor. Através disso, consegue-se captar o que são os anseios dos consumidores, do público-alvo, para poder ter uma eficácia no desenvolvimento desse produto. A segunda etapa seriam os estudos, as discussões e os testes.
Nesse período se realiza pesquisas e testes para poder validar essas ideias. O próximo seria as decisões para o desenvolvimento, que seria as tomadas de decisões estratégicas baseada nas análises mais detalhadas sobre esse produto novo a ser desenvolvido. E o outro seria as competências distintas, que seriam os valores, que basicamente é utilizar as competências e os valores únicos da empresa para poder criar um produto diferenciado, para poder se destacar pela questão da competitividade com as outras empresas. Ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto, ele descreve as etapas as quais um produto ele passa desde o lançamento dele até a retirada dele do mercado. Então, ele tem, como pode se acompanhar ali no gráfico, ele tem oscilações nesse processo e os processos que ele passa até que ele seja retirado do mercado consumidor seria a concepção, depois a introdução, depois o crescimento, aí ele passa pela maturidade e no final do seu processo seria o declínio. Também dentro da política de produtos, nós temos a gestão da marca, que é uma das questões fundamentais, que é onde destaca o produto no mercado. A gestão da marca, ela na realidade é um processo onde ela cria, desenvolve, posiciona e também mantém a identidade da marca no mercado. Ela envolve desde a definição da missão, visão e valores dessa marca, além do que ela estabelece a questão das estratégias para poder aumentar o valor percebido desse produto que está se inserindo no mercado. Ela diferencia o produto em si da concorrência e isso constrói relacionamentos mais duradouros e leais com os consumidores. A questão da gestão da marca, ela é importante porque é ali que o cliente vai conseguir identificar aquele produto. Muitas vezes eles relacionam a marca. Um exemplo disso nós temos quando a gente menciona uma esponja de aço. O quanto a marca ela é importante nesse processo. Comumente, a gente, quando vai se referir a uma esponja de aço, a maioria das pessoas falam, eu vou no mercado comprar um Bombril, ou acabou o Bombril, preciso passar um Bombril no fogão. E, na verdade, Bombril é a marca, porque o produto em si seria uma esponja de aço. Então, tem diversos produtos que estão inseridos no nosso dia a dia que nós referenciamos ele mais pela marca do que propriamente pelo nome, como também Nescau. Vou fazer um leite com Nescau. Esse leite com Nescau, na verdade, é um leite com achocolatado. Então, utilizamos muito no nosso dia a dia a questão da marca, nós como consumidores. E essa questão deste processo para o desenvolvimento do produto é muito importante, porque vai evidenciar essa marca na mente dos clientes. E eles vão lembrar muito mais de um produto pela marca, às vezes, do que propriamente pelo nome comercial, o nome técnico dele. Eles lembram pelo nome comercial e não pelo nome técnico. Política de distribuição. Essa etapa, ela envolve o planejamento e a gestão do processo logístico. Também inclui a seleção dos tipos de transporte, a determinação dos níveis de estoque e a forma que elas são armazenadas. Garante que o produto seja entregue de maneira eficiente e eficaz aos seus consumidores, atendendo às expectativas em relação ao tempo e também à qualidade. Nós temos aqui referenciados na figura a questão da organização e a base dos consumidores. Dentro desse processo, existem etapas que elas conversam entre esses dois elos, que seria a geração de demanda, a satisfação da demanda, serviço pós-venda e o feedback do mercado. Também temos a questão da intensidade da distribuição, que ela é distribuída em
três situações: a distribuição exclusiva, a distribuição intensiva e a distribuição seletiva. Essa intensidade da distribuição, ela se refere à questão da estratégia da cobertura do mercado que é adotada para a entrega desses produtos. Ela pode ser exclusiva, como foi referenciado antes, que seria um único distribuidor desse produto. A intensiva seria o máximo de pontos de venda possível. E no caso da seletiva, ela é um número limitado de intermediários para distribuição desse produto. Política de comunicação. Dentro dessa política, nós temos o processo de planejamento da comunicação. Dentro dela existem 6 etapas para que esse processo seja concluído, para ser desenvolvido o planejamento dessa comunicação. Entre eles, nós temos o mercado-alvo, que ela é a identificação e a segmentação do público que a gente quer atingir. O objetivo, ela é a definição dos objetivos específicos da comunicação, como aumentar a conscientização e também estipular a questão da compra. A mensagem, ela é o desenvolvimento da mensagem a ser transmitida, alinhando ela com os objetivos e o público-alvo. Os meios de comunicação seriam as escolhas dos canais e ferramentas mais eficazes para a gente poder transmitir a mensagem, que seriam TV, internet, redes sociais, rádio, entre outros. O orçamento é estabelecido um orçamento necessário para poder implementar essa campanha, que são dali que são utilizados os recursos para que sejam desenvolvidos essas peças de comunicação. E também nós temos a avaliação da campanha, que a avaliação ela é um monitoramento e a análise dos resultados para poder medir a eficácia e também a gente ajustar as estratégias futuras a serem tomadas. Ainda nessa questão da política da comunicação, nós temos um fluxo desse desenvolvimento da comunicação, que seria a identificação do público-alvo, depois passa para a definição do objetivo da comunicação, depois a seleção do tipo de mensagem a ser transmitida, a qual passa para a seleção dos meios de comunicação, a elaboração da campanha e a medição da avaliação dos resultados. Principais ferramentas promocionais. Essas ferramentas, elas incluem 4 etapas, que seria a publicidade, que é a divulgação paga em massa. A publicidade nada mais é do que nós vemos na TV, que são os comerciais pagos. Tem a promoção de vendas, que é são incentivos temporários para poder estimular essas compras. Nós vemos muito nessas questões, assim, quando vai num mercado, que tem os promoters fazendo a degustação de produtos, divulgando para que os clientes tenham a percepção utilizando o produto, né? Isso é uma promoção de venda que nós vemos muito comum no mercado. Tem a venda direta, que ela é a interação pessoal para poder vender o produto, que isso seria ir numa loja e conversar com o vendedor. E também relações públicas, que é a gestão da imagem da empresa com a comunicação com o público, que seria a divulgação da empresa e a relação que ela tem com a comunidade. Isso são os elementos principais dessas ferramentas promocionais. Existe também a comunicação informal. A comunicação informal, ela seria a comunicação que mais nós conhecemos, que seria o boca a boca, né? Ela é tanto informal como espontânea, e nós compartilhamos as nossas experiências pessoais de consumo de algum produto ou um serviço com outras pessoas, e essas pessoas são potenciais consumidores deste produto ou serviço. A questão da importância dessa comunicação informal, que seria o boca a boca,
Nela, ela tem alguns tópicos que destacam, que seria a credibilidade, porque nós normalmente recomendamos aos nossos amigos, familiares, colegas, né, que são informações confiáveis sobre este produto, do que as mensagens de marketing tradicional que a gente vê nas mídias. Isso aumenta a probabilidade de uma conversão de vendas. Também tem a influência social. A influência social, da questão do boca a boca, ela é significativamente importante na decisão da compra do cliente, porque ela refere à questão da opinião pessoal e as experiências reais dos consumidores, não somente o que a gente vê na mídia. Tem a ampliação, que seria mais conhecido como essa questão da divulgação nas redes sociais, né? O boca a boca ele consegue se espalhar mais rapidamente, então ele tem um alcance maior do público. E isso impacta muito na questão da reputação da marca, de maneira positiva ou negativa. E nós vemos isso muito nas redes sociais hoje em dia. Tem o custo de efetividade, que é uma forma de promoção relativamente mais barata, em comparação com as campanhas, normalmente as campanhas publicitárias são pagas, né? E isso aproveita o poder das redes sociais e também das relações interpessoais. Então, por esse motivo, essa comunicação informal, que é o boca a boca, ela é essencial para a estratégia de marketing, porque ela pode construir uma base sólida de clientes reais e também esses clientes se tornam promotores de uma marca. Isso ajuda a fortalecer a presença, né, do produto no mercado de forma orgânica e sustentável. Política de preço. Na política de preço, nós temos duas atividades principais. Uma é o estabelecimento do preço, que é a definição inicial do preço dos produtos ou serviços. Isso leva em consideração alguns fatores como o custo da produção, a demanda do mercado, as estratégias de posicionamento e concorrência. Essa etapa ela desenvolve algumas decisões que elas são cruciais para a questão da precificação, para poder aumentar, né, o alcance das metas específicas. Também tem a questão da maximização dos lucros, a penetração no mercado e também a diferenciação da marca. Na questão do gerenciamento do preço, é uma administração contínua do preço em relação ao longo ciclo da vida desse produto ou serviço. Isso inclui a questão de ajustes desses preços conforme as mudanças das demandas, na questão do custo da produção, as condições econômicas e também relacionadas às estratégias de marketing. O gerenciamento mais eficaz dessa questão do gerenciamento do preço, ela envolve um monitoramento que é constante em relação às suas concorrências e também em relação ao feedback dos clientes, além da avaliação dos resultados financeiros, que visa garantir que os produtos suportem a questão das metas organizacionais e também proporcionem um valor percebido em relação aos clientes. Existem também questões legais e éticas. Essas questões têm como práticas o preço predatório, que é uma estratégia onde a empresa estabelece um preço baixo, abaixo do custo, né, para poder eliminar a concorrência, o que pode ser ilegal em muitos países, devido à questão da preocupação da antitrust. Também tem a combinação de preços, que são acordos que os concorrentes fazem para poder fixar preços de certos produtos, o que é considerado uma prática anticoncorrencial e também ilegal. E tem também a questão da fixação do preço, que ela determina o preço de um grupo de empresas, e isso pode ser ilegal quando ela viola leis antitrust. E também, no caso, ao
no momento que ela restringe a competição e prejudica os seus consumidores. Marketing de relacionamento. Essa é uma abordagem estratégica que ela concentra em cultivar e também manter essas conexões que são mais significativas com o cliente ao longo do tempo. Ela é uma abordagem que ela não visa somente a questão de aumentar a base de clientes, mas também de fortalecer o valor vitalício com o cliente, que seria promover uma lealdade e também transformar o cliente em defensor da marca, né? Dentro dela, nós temos a questão da atração de novos clientes, que seria a utilização de uma estratégia para poder atrair esses clientes. Isso pode ser feito através de campanhas de marketing direcionadas, promoções específicas e também uma publicidade segmentada. Na questão da retenção de clientes atuais, tem implementações de programas de fidelidade, também um oferecimento de um suporte pós-venda eficaz, ou também a personalização de um serviço para poder manter os clientes satisfeitos e também leais a essa marca. Nós temos também a questão tudo isso envolve a questão da construção do relacionamento, que na verdade ela estabelece uma comunicação contínua e personalizada com os clientes. Busca entender quais são as necessidades e as expectativas desses clientes para poder oferecer algumas soluções que são mais relevantes e também criar laços emocionais em relação à marca, né, fidelizando esse cliente. E ali para contribuir com essa questão, no texto o autor menciona a questão de que os clientes fiéis, eles custam menos para poder ser atendidos, porque eles já são decididos no que eles querem comprar. Também tem os clientes fiéis pagam mais do que os outros, porque eles não se importam com a questão de pechinchar um preço, porque eles compram o produto por saber que o produto é bom, por ter um relacionamento já em relação a essa marca. E os clientes fiéis, eles atraem mais clientes através do boca a boca, que basicamente foi o que foi relacionado anteriormente, que aquilo que eu utilizo, que eu consumo e eu sei que é bom, eu vou indicar para as pessoas que são da minha rede de contatos. Então, a questão do marketing de relacionamento, ele envolve todos esses elementos. O gerenciamento de relacionamento com o cliente, mais conhecido como CRM. Ele é uma abordagem estratégica e com um conjunto, na verdade, de tecnologias que permite que essa empresa possa gerenciar e analisar as interações dos seus clientes com todas as fases do ciclo da vida desse produto. Isso inclui desde a aquisição de clientes, passando pelo suporte, também pelo serviço de pós-vendas, até a questão da retenção e a fidelização desses clientes. Também a gente pode referenciar que o CRM ele não se limita apenas à questão da tecnologia, porque ele envolve a questão de uma mudança cultural e organizacional, porque ele promove uma abordagem mais centrada no cliente em relação a toda a empresa. Dentro do CRM, a gente pode destacar alguns fatores, que seriam os principais aspectos que o CRM inclui. Seria a coleta de dados, que é a captura das informações de uma forma mais detalhada sobre esses clientes. Ele vai armazenando um histórico de compras, preferências e também a questão das interações anteriores. Tem a análise dos dados, que é a utilização das ferramentas analíticas para poder entender quais são os padrões de comportamento desse cliente. E também ele identifica as oportunidades de melhoria no serviço, na personalização dessas ofertas para esses clientes potenciais. Temos também a questão da automação de processos, que ela é a implementação do sistema de forma automatizada, que ele permite gerenciar e também agilizar essas interações com os clientes, como, por exemplo, campanhas de marketing direcionadas e uma resolução mais rápida desses problemas.
a questão da personalização, que ela é uma oferta de experiências personalizadas para esses clientes. No caso, ela vai adaptando o produto ou serviço e também ela direciona a comunicação de acordo com as preferências individuais de cada cliente. E benefícios da administração das relações com os clientes. Essas relações, elas são denominadas em 3 etapas, que seria o aumento do valor do cliente ao longo do tempo, que ela basicamente é compreender as necessidades, compreender e atender melhor as necessidades dos clientes. Nesse caso, a empresa pode aumentar o valor que cada cliente representa ao longo dessa jornada com a marca. E isso pode alcançar através de vendas repetidas, de upsellings, também cross-sellings, bem como a questão da retenção dos clientes por períodos mais longos. A gente tem também a maior fidelização, que ela foca no relacionamento com o cliente para poder promover essa fidelização, onde o cliente ele tende a permanecer mais fiel à marca. Que isso oferece, na verdade, nessa fidelização, ela oferece um serviço excepcional, que ele é personalizado e ele corresponde às expectativas de forma consistente para esse cliente. Também tem a questão da promoção do marketing de boca a boca positivo, onde o cliente, sendo satisfeito em relação a este produto, ele está propenso a compartilhar suas experiências positivas com os seus amigos, familiares, colegas, e ele promove a marca de forma orgânica e eficaz, onde esse boca a boca positivo ele pode aumentar a reputação da empresa e atrair novos clientes sem custos adicionais significativos de marketing. Além desses 3 tópicos principais, a gente pode reforçar 2 tópicos que contribuem para esses 3, que seria a questão da redução de custo da aquisição de clientes. Ele mantém os clientes existentes, geralmente é mais econômico essa questão, do que adquirir novos clientes. E também os investimentos em relacionamentos sólidos, eles podem reduzir custos adicionais, custos associados à aquisição de novos clientes, porque esses clientes satisfeitos, eles podem recomendar a empresa para outros clientes potenciais. E temos também a questão do feedback e a melhoria contínua, que a administração eficaz dessas relações com os clientes, ela envolve escutar e responder o feedback desses clientes. E isso não apenas fortalece a questão do relacionamento, mas também ela fornece insights valiosos que a gente pode melhorar o produto ou serviço e também essa questão dos processos empresariais. Nesse caso desses benefícios, eles acabam destacando uma estratégia centralizada no cliente, né? Que é um foco no cliente, mas para um futuro a longo prazo nas empresas. E isso enfatiza não só apenas a questão da lucratividade imediata, mas também ela traz a questão de um valor sustentável, que ela pode ser gerada através de relações positivas e duradouras com esses clientes, o que ao longo do tempo é uma questão muito boa para as empresas. Tendências contemporâneas em marketing. Dentro da administração de marketing, nós temos algumas tendências e essas tendências, elas são divididas em 4 etapas. A primeira seria o marketing 1 a 1, que são basicamente estratégias personalizadas para poder responder individualmente às necessidades e preferências dos clientes. Já na questão do consumo consciente, existe uma crescente preocupação dos consumidores em relação à sustentabilidade, ética e também ao impacto ambiental, quando eles percebem a questão da escolha dos produtos e das marcas. Nós temos também o marketing social, que seria o uso de campanhas e iniciativas para poder promover causas sociais e contribuir também para a questão do bem-estar da sociedade.
E também temos um que é muito utilizado hoje em dia, que seria o marketing digital, que ela é a utilização das tecnologias digitais e também plataformas online para poder alcançar e engajar o público-alvo de uma maneira eficaz e mensurável. Bom, pessoal, então esse foi o nosso trabalho, né? Baseado, as referências seriam o livro Administração e Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, que é do autor Sobral e Pesci, do ano 2008, Livraria Pearson. O nosso trabalho foi relacionado ao capítulo 10, que é a administração de marketing. Obrigado, pessoal, e até a próxima.